O medo é uma das emoções mais universais do ser humano. Ele surge diante do desconhecido, do imprevisível, das ameaças reais ou imaginárias. Em alguns momentos, o medo pode até nos proteger de perigos. Mas, quando domina, ele paralisa, nos rouba a paz, a esperança e até a fé. A Bíblia não ignora o medo, pelo contrário, mostra como homens e mulheres de Deus o enfrentaram. Abraão teve medo ao sair de sua terra. Moisés temeu diante do chamado. Josué ouviu várias vezes: "Não temas, não te assombres." Até os discípulos, ao lado de Jesus, sentiram medo no meio da tempestade. Mas há uma verdade que atravessa todas essas histórias: com Deus, a vitória sobre o medo é certa. Porque a fé não elimina as tempestades, mas nos faz atravessá-las com coragem, sabendo que o Senhor está no barco. O medo não é apenas uma emoção, mas uma força que pode se transformar em prisão. Ele impede que avancemos, que sonhemos, que obedeçamos a Deus. Quantas pessoas deixaram de viver o melhor de Deus por medo de falhar, de não serem aceitas, de não terem forças? O medo nos convence de que somos pequenos demais, fracos demais, incapazes demais. Ele sussurra que nunca conseguiremos, que não vale a pena tentar. Mas o medo é mentiroso. E quando o alimentamos, damos mais poder a ele do que realmente tem. Se o medo paralisa, a fé liberta. A fé é a convicção de que Deus está acima de qualquer circunstância. Ela não ignora o perigo, mas se recusa a ser dominada por ele. Quando a fé cresce, o medo diminui. É como a luz que, ao ser acesa, dissipa a escuridão. Não há como viver fé e medo em plenitude ao mesmo tempo, um sempre prevalece. Por isso, a Bíblia nos convida tantas vezes a não temer. Porque quando confiamos em Deus, entendemos que não importa o tamanho da tempestade, mas sim quem está ao nosso lado durante a travessia. Um dos episódios mais marcantes sobre medo e fé está em Marcos 4, 35-41. Os discípulos estavam em um barco, atravessando o mar, quando uma grande tempestade se levantou. Ondas cobriam o barco, o vento era forte, e eles, apavorados, clamaram por socorro. Jesus, no entanto, estava dormindo. Para os discípulos, aquilo parecia abandono. Mas, na verdade, era a maior lição: se o Mestre estava em paz, eles também poderiam estar. Quando Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, houve bonança. Então ele perguntou: "Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?" Essa cena nos mostra que a vitória não está na ausência de tempestades, mas na presença de Jesus. O inimigo sabe que, se não puder nos destruir, tentará nos paralisar. O medo é uma de suas armas favoritas. Ele usa mentiras para nos fazer acreditar que não vamos conseguir, que Deus não vai agir, que seremos derrotados. Mas toda vez que o medo se levanta, precisamos lembrar: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. 2 Timóteo 1,7. Isso significa que, quando o medo aparece, podemos resistir a ele com a verdade da palavra. Muitos pensam que ser corajoso é não sentir medo. Mas, na verdade, coragem é agir mesmo quando o medo existe. Josué, por exemplo, foi chamado para liderar Israel após a morte de Moisés. Ele certamente sentiu medo. Mas Deus repetiu várias vezes: "Não temas, sê forte e corajoso, porque eu sou contigo." Ou seja, o segredo não era a ausência de medo, mas a presença de Deus. Com Deus ao lado, podemos enfrentar gigantes, atravessar mares, entrar em territórios desconhecidos e declarar: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Davi contra Golias. Enquanto todo o exército de Israel tremia diante do gigante, Davi confiou que o mesmo Deus que o livrara de leões e ursos o livraria também de Golias. Daniel na cova dos leões. O decreto humano parecia decretar sua morte, mas a fé o fez permanecer firme. E Deus fechou a boca dos leões. Ester diante do rei, arriscou a própria vida para interceder pelo seu povo, dizendo: "Se perecer, pereci." Sua coragem trouxe salvação para uma nação. Em todas essas histórias, vemos que a vitória não veio da ausência do medo, mas da confiança em Deus maior do que qualquer ameaça. Um dos medos mais comuns é o do futuro. Perguntas como: "E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu perder tudo?" alimentam a ansiedade e roubam a paz. Mas a verdade é que o futuro não nos pertence. Ele está nas mãos de Deus. E se ele já está lá na frente, não precisamos temer. A vitória já foi decretada. Toda vez que vencemos o medo pela fé, o que antes era fraqueza se torna testemunho. O que antes nos paralisava passa a ser um marco de vitória. Aquele que antes temia falar em público se torna voz de esperança. Quem temia fracassar descobre que pode recomeçar.
Quem temia a solidão descobre que nunca esteve só. Assim, Deus transforma medos em vitórias e fraquezas em fortalezas. Ore quando sentir medo. A oração é a chave que nos conecta à paz de Deus. Declare a palavra. Recite versículos que lembram da fidelidade do Senhor. Lembre-se de vitórias passadas. Recorde situações em que Deus já te ajudou. Ande em obediência. Muitas vezes, o medo tenta nos afastar do propósito. Persistir na obediência é um ato de fé. Confie no amor de Deus. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:18. O medo pode até bater a porta, mas não precisa ser dono da casa. Ele pode até se levantar, mas cairá diante da fé. Porque não é a nossa força que garante a vitória, mas a presença de Deus. Com Ele, as tempestades não nos afundam, os gigantes não nos derrotam, as covas não nos consomem. Com Deus, a vitória é certa. Portanto, quando o medo vier, responda com fé. Quando a insegurança tentar te paralisar, levante-se em oração. Quando as vozes negativas tentarem te silenciar, declare a palavra. E lembre-se, Jesus ainda está no barco. Ele ainda acalma ventos e mares. E, no final, você verá que a fé sempre vence o medo.